Amém. Então vamos ler. O texto é um pouquinho extensivo, mas vamos ler todo o texto para aqueles que, porventura, ainda não conheçam esta parábola, que passem a conhecer. Amém? Amém. Continuou certo homem dizendo, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para que alegrasse-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém. Poder afetar. Como eu falei, é uma história já bastante conhecida, se não de todos, pelo menos da maioria. A parábola do filho pródigo. Nesta noite nós vamos tratar de alguns assuntos concernentes a filhos, mas vamos falar também sobre a diferença entre ser filho e ser escravo. E eu começo então esta palavra perguntando aqui a vocês: quem aqui é filho? Amém. Quem é escravo? Levante também as mãos. Ninguém é escravo? Ninguém quer ser escravo. Todo mundo é filho, então. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ver, para começar, esta talvez imensa diferença entre ser filho e ser escravo. Com certeza, se todos tivessem conhecimento do que é ser filho e do que é ser escravo, e tivessem um profundo conhecimento de verdade, ninguém jamais queria ser escravo. Por quê? Em primeiro lugar, o que eu quero dizer,
mediante ao que nós terminamos de ler, nós vimos que uma primeira coisa nós vamos tratar sobre as vestimentas. O filho, ele tinha direito a se vestir da melhor forma possível. Observe que quando o pai reencontra aquele filho, ele reconhece o seu filho, e a Bíblia diz que de longe ele vê e corre para abraçar e beijar, e manda de imediato que tragam uma vestimenta boa. O escravo não tem direito a vestimentas. O escravo não tem direito a usar uma boa roupa. O escravo geralmente ele se veste de trapos, de sobras, de coisas que eram de outras pessoas. Na verdade, o escravo, para nós sermos mais enfáticos, o escravo ele não tem direito a nada. Mas os filhos, sim, os filhos têm direito. E em primeiro lugar, eu queria dizer a você que você como filho, você como filha, você tem direito a uma veste que é uma veste especial. Essa veste, ela está lá registrada em Apocalipse, a veste que nós teremos quando nós formos para a glória de Deus. Mas eu quero te dizer que ainda aqui nesta terra, Deus também te veste de algo tão especial que ninguém, nem o nosso inimigo das nossas almas, pode nos atingir. Nós temos uma veste muito especial, nós temos a armadura de Deus. Se nós observarmos lá no livro de Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus. Nós já tratamos aqui, já falamos sobre isso. E Deus nos dá uma veste especial que é esta armadura. E contra esta armadura de Deus, nenhum inimigo pode nos atingir. Então, se nós começarmos a pensar que nós temos direito a esta veste especial e o escravo não tem direito, o escravo ele se veste de trapos. Então é motivo de nós nos alegrarmos. E para começar também eu quero dizer a você que é filho, já que todos disseram que são filhos, como eu também sou filho, nós temos que tomar então posse dessa palavra. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, então não aceite palavra de maldição contra a sua vida. Só pelo fato de você ser filho e filha de Deus. Você não deve aceitar nenhum tipo de palavra negativa. Aquele filho que nós acabamos de ler na parábola, ele tinha tudo enquanto estava ali com o pai. Mas o pai, ele também tinha um carinho especial, não só pelo aquele filho mais novo, pelo mais velho ele também tinha. Mas o pai, ele compreendia, ele entendia os seus filhos. De repente, um dia, a Bíblia nos diz que o filho mais novo, ele sentiu vontade de sair por aí. Ele disse, não, eu tenho direito de uma parte das coisas do meu pai. E isso nós vamos ver também que aquele que é filho, ele tem direito à herança. Filho tem direito à herança também. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas aquele filho, ele disse assim, olha, já que eu tenho parte, já que eu tenho direito a algumas coisas do meu pai, eu resolvo pedir a ele o que me cabe e quero sair por aí para curtir a minha vida. Eu não sei se alguém aqui já ouviu isso de seu filho, mas é triste, é terrível para um pai, para uma mãe, ouvir isso do filho ou de uma filha. Eu quero curtir a minha vida, eu quero sair por aí e eu quero viver da minha maneira, da minha forma. E aquele pai, ele ouviu isso do seu filho, porque aquele filho, ele tinha conhecimento do direito que ele tinha. E aí, nós começamos a pensar então um pouco no seguinte: nós como os filhos que somos, quem é o nosso pai? Deus é o nosso pai. Pronto, muito bem. Nós temos direito a algum tipo de herança da parte de Deus? Temos? Sim, temos sim. Deus, ele nos deixou uma herança. E a Bíblia nos diz que a herança que Deus nos deixou é a melhor de todas as heranças. Sabe por quê? Porque a ferrugem não pode consumir
E Deus ainda diz assim que nem nós mesmos sabemos, a palavra nos diz que nem nós mesmos sabemos o que é que nós temos profundamente como herança. O que nós sabemos é aquilo que a Bíblia nos diz: olha, o que Deus tem reservado para nós é algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Mas nós temos pelo menos uma noção, uma ideia do que é que nós temos direito da herança de Deus. Então nós sabemos que Deus tem algo muito grande reservado para nós. O que nós temos aqui na terra, o que nós desfrutamos aqui na terra, é muito pouco comparado ao que Deus ainda tem reservado para todos nós. O que você desfruta aqui na terra ainda não é nada, porque o que Deus tem reservado para você lá na glória vai ser imensamente maior do que o que você está desfrutando aqui. Então é por isso que nós temos que ter também essa noção, essa ideia de que, se nós perseverarmos, nós desfrutaremos da herança que Deus tem reservada para nós lá na glória. Porque o que nós temos aqui ainda é muito pouco. Aquele filho, ele tinha também, além de direito às vestes, ele tinha direito à refeição, à comida. Na casa do pai dele, ele se alimentava de coisas boas. Todos os tipos de comida boa, ele se alimentava, porque o pai dele tinha posse, tinha dinheiro, tinha empregados, tinha fazenda, tinha animais. Então, com certeza, se nós fôssemos comparar hoje aqui a vida de um grande fazendeiro, era o pai daquele moço. Então ele podia comer tudo o que queria. Mas de repente ele virou a cabeça e resolveu sair pelo mundo com a parte da herança que lhe cabia. E a Bíblia diz que em pouco tempo, imagine, a Bíblia ainda deixa esse detalhe lá registrado. Em pouco tempo aquele menino saiu e gastou tudo que ele tinha direito. De repente, aquela comida boa que ele tinha todos os dias na mesa, na casa do seu pai, ele já não tinha mais, e já não tinha também mais dinheiro para comprar. Aí a Bíblia ainda diz assim, que ele de repente saiu à procura de alguma coisa para fazer, para que ele pudesse se alimentar. E de repente ele chega em um lugar, avista um homem, e aquele homem dá a ele o que para ele tomar conta? Uma manada de porcos, vários porcos. E de repente ele sente vontade de comer aquilo que os porcos comiam. Imagine se nós pararmos para pensar, hoje nos nossos dias, uma pessoa sentir vontade de comer ração que os porcos comem. Imagine você acostumado a comer caviar, acostumado a comer um churrasco, uma moqueca de peixe todos os dias. De repente você agora sente vontade de comer a ração que os porcos comem, porque você não tem nada mais para comer. E a fome era feia para aquele jovem. E aí nós começamos a pensar, olha só a guinada que deu na vida daquele moço. Ele tinha tudo, de repente ele resolve sair por aí para curtir a sua vida, para viver a sua vida da forma que ele bem queria, gasta tudo e de repente sente vontade de comer ração de porcos. E a Bíblia ainda continua dizendo que aquele homem, enquanto estava ali trabalhando já para uma outra pessoa, ele sentia todos os dias, com certeza, nós podemos imaginar que ele sentia amargura no seu coração, ele sentia tristeza, porque ele começou agora a lembrar de que ele estava na casa do seu pai, tinha as melhores vestes, tinha as melhores comidas ao seu dispor, e de repente, por um erro, uma falha na vida, a vida dele toda mudou. E eu quero então parar aqui para nós fazermos um parênteses e começarmos a pensar. Essas são as nossas escolhas, porque o filho, da mesma forma que ele tem direito à vestimenta, às roupas, o filho também tem direito à escolha. Ele tem direito, porque ele tem o domínio próprio, ele pode escolher. O escravo não tem direito a escolher nada, mas o filho sim, o filho pode escolher. E nós somos filhos, e Deus também nos dá esse livre arbítrio, direito à escolha. Só que nós somos reféns das nossas escolhas. Se nós escolhermos mal,
nós com certeza iremos pagar o preço dessa escolha má. Se nós escolhemos o melhor, o bom, com certeza também iremos desfrutar dessa nossa escolha. Aquele filho, ele tinha direito à escolha, porque ele tinha também o livre-arbítrio. Então ele escolheu recolher tudo que ele tinha direito e sair pelo mundo. E depois teve que pagar um grande preço. Então o que eu quero falar para todos nós, a partir de mim, dentro desse parênteses que nós abrimos, você tem direito a escolher o que você quer fazer da sua vida. Você pode escolher fazer qualquer coisa. Você tem esse direito, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Mas você, com certeza, irá arcar com as consequências de uma má escolha que você, porventura, venha fazer. Por isso, é bom que nós, principalmente filhos, parem para ouvir os conselhos de seus pais. Porque nem sempre aquilo que os filhos escolhem são as melhores coisas para si. Ou pelo contrário, geralmente o que os filhos escolhem não são as melhores escolhas. Então, filhos, parem para ouvir os conselhos de seus pais. Sabe por quê? Porque nós, pais, com certeza, naturalmente, somos mais velhos, já somos experimentados, já passamos por muitas coisas. Então, nós temos conselhos bons para dar. E nenhum pai, nenhuma mãe, com certeza, quer e nem vai dar um mau conselho para o seu filho e para a sua filha. Então, filhos, atentem os ouvidos para ouvir os conselhos de seus pais. E antes de tomar qualquer escolha, qualquer que seja na vida, consulte primeiro, em primeiro lugar, ao nosso Pai Todo-Poderoso, mas consulte também aos seus pais biológicos. Porque, com certeza, os pais têm bons conselhos para dar aos filhos. Mas aquele moço, com certeza, ele não deu ouvido ao seu pai. Eu tenho certeza, a Bíblia não deixa registrado aqui, mas eu tenho certeza que aquele moço, ele quando toma aquela decisão de recolher tudo que ele tinha direito, o seu pai, com certeza, deu um conselho a ele: meu filho, para que você quer recolher parte da herança e sair por aí, se aqui você tem tudo? Você quer levar apenas uma parte, mas se você ficar aqui, você terá tudo. Você sempre teve tudo à sua disposição. E agora você resolve virar a cabeça e recolher apenas uma pequena parte e sair por aí. Eu penso que aquele homem, o pai daquele moço, deve ter dado esse tipo de conselho a ele. Mas aquele moço, com sua cabeça já virada, com sua escolha já feita ali na sua mente, e ele tinha esse direito, ele resolve não ouvir o conselho de seu pai. E ele diz: não, pai, o que eu quero nesse momento é isso mesmo, recolher o que é que eu tenho direito aí, me dá para cá, e eu quero sair por aí para curtir a minha vida. E aí nós vimos aqui, registrado na Bíblia, o fim dessa história. Aquele moço em pouco tempo gastou tudo, ficou sem nada, de repente vai trabalhar em uma fazenda para tomar conta de porcos, não tinha nem o que comer, imagine o que vestir. E muitos hoje têm vivido esse tipo de situação, por ter feito uma má escolha. Para nós adultos também, eu quero também deixar aqui esse conselho: vamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Nós temos o Pai Todo-Poderoso para nos orientar, porque muitas vezes nem nós mesmos sabemos qual é a melhor escolha, qual é o melhor caminho a tomar. Às vezes acontece isso conosco, e nós temos que admitir, porque nós não sabemos de todas as coisas. Então, que eu deixo de conselho para todos nós adultos, antes de tomar uma decisão de cabeça quente, antes de tomar uma decisão assim de uma hora para outra, porque às vezes quando estamos de cabeça quente, esquentados, nós tomamos decisões e às vezes nos arrependemos. Mas tem momentos, tem situações que mesmo se arrependendo, não dá mais para voltar atrás, não dá mais para consertar. Então temos que pensar também muito e muito antes de tomarmos algumas
decisões. Tem decisões que podem mudar toda a nossa vida, toda a nossa história. Tem decisões que nós talvez tomemos e mude não só a história da nossa vida, mas da nossa família, no nosso trabalho, na escola, na igreja. Então nós temos que pensar muito antes de tomarmos algumas decisões. Amém? E aquele jovem, ele continua e a Bíblia diz assim, olha, ele além de ter direito como filho, às vestes, à refeição, a uma escolha, ele tinha também direito em sua casa, enquanto estava, ao descanso. E ainda agora, comparando com o escravo, a diferença de um filho para o escravo não tem direito a descanso. Quem é escravo não tem direito a descanso. O filho, sim, o filho tem direito a descanso. E Deus, Ele quer que nós descansemos quando nós estivermos em dificuldades. Nós temos que entender isso. Olha, descansa no Senhor. Descansa no Senhor quando estiver passando pela prova. Descansa no Senhor quando estiver sem saber o que fazer, sem saber a decisão que tomar. Nós temos direito a isso, a um descanso. Então o que eu te digo nesta noite, diante da situação que vocês têm vivido, têm passado, descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera que Ele vai aliviar esta tua dor. Mas o escravo, ele não tem esse direito de descanso. O escravo só tem direito a trabalho. Eu estava estudando, tem umas 2 ou 3 semanas, respondendo uma atividade. Eu estou já quase terminando a pós-graduação em História do Brasil. Estava respondendo, interessante, eu estava lendo um trecho que falava sobre essa parte na História do Brasil, sobre a escravidão. Os donos de engenho, os senhores, eles, de madrugada, constantemente, eles tinham uma forma de castigo para os escravos, que era, de madrugada, acordar os escravos apenas para que os escravos sofressem castigo, fossem açoitados, tomassem banho frio. Era uma forma de castigo que os escravos sofriam. Os senhores mandavam por quê? Porque durante o dia, alguns escravos faziam alguma coisa errada, eram castigados de imediato, mas tinha outros escravos que às vezes ali próximo deles, os donos não castigavam no mesmo instante, mas de madrugada ele mandava os seus serviçais acordarem os escravos para apanharem, para tomar banho frio e diversos outros tipos de castigo. Eles invadiam as tendas dos escravos, tomavam as mulheres dos escravos, tomavam as filhas dos escravos para serem usadas de diversas formas, depois devolviam aos escravos e depois tiravam os escravos, aí tiravam os escravos para bater, para dar banho frio, dar choque, depois voltavam com esses escravos. Aí eu comecei a pensar, a pessoa que trabalhou o dia todo, já foi surrada, não se alimentou direito, porque os escravos não tinham direito à alimentação, talvez sofrendo ali com frio de madrugada, porque também não tinham vestes adequadas. Agora o escravo ali de madrugada, talvez pensando ele que agora eu vou descansar um pouquinho. É madrugada, o dono do engenho já está dormindo, e aí que aparecem esses homens para levá-los para fora, para serem castigados. E aí eu, lendo essa palavra, eu lembrei, eu disse, escravo não tem direito a descanso. E aí tem um ditado no mundo que diz, olha, enquanto se descansa, se carrega pedra. E esse ditado popular é baseado justamente na história da escravidão. Porque os escravos, enquanto descansavam, eles sofriam essas penas, trabalhavam muito mais. E aí, pensando nesse texto que nós acabamos de ler, nós como filhos temos esse privilégio de descansarmos. Nós temos o privilégio de termos não só o tempo para descansar, mas nós temos o nosso Deus, o nosso Pai, para nós descansarmos nele. Se você parar para pensar,
talvez você não tenha noção do que é descansar no Senhor. Então, eu quero só te ajudar a formalizar esta questão. Descansar no Senhor é você, irmão, estar cheio de problemas, endividado, com situações adversas na sua vida, na sua família, doenças, etc, etc, tudo contrário. De repente você entregar nas mãos de Deus e dizer assim: olha, eu vou agora descansar no Senhor e aguardar a providência do Pai. Isso é descansar no Senhor. E descansar crendo que Deus vai resolver essa situação por você. Não é apenas você colocar na mão de Deus e dizer: eu vou descansar aqui e ver o que é que vai acontecer, se vai melhorar ou se vai piorar. Não. É você ter plena convicção de que quando você entrega nas mãos de Deus e descansa no Senhor, Deus está trabalhando em seu favor. E quando Deus trabalha em seu favor, com certeza coisa boa vai acontecer. Então o que eu quero te dizer nesta noite, você como filho, você como filha, descanse no Senhor e aguarde a resposta dele. E a resposta dele sempre é positiva, sempre é favorável, sempre é a melhor resposta. Talvez não seja a resposta que você está esperando, porque nem sempre o que nós esperamos e queremos é o melhor para as nossas vidas. Mas a resposta de Deus, o que Deus nos dá, o que Deus faz acontecer em nossas vidas, é sempre o melhor para nós. Porque Deus conhece a nossa vida, Deus conhece os nossos limites, Deus conhece toda a nossa situação, Deus sabe lá na frente o que é que vai acontecer. Então, receba com prazer aquilo que Deus te dá. Descanse nele. Se não for o que você está esperando nesse momento, descanse no Senhor, porque lá na frente você vai entender. Talvez você não entenda agora, mas lá na frente, com certeza, você vai entender. Aquele jovem, quando ele estava naquela situação ali, se alimentando de ração de porcos, em um dado momento, no versículo 18, a Bíblia diz que ele parou, ele levantou e começou a pensar: olha, eu estou aqui vivendo uma vida dessa miserável, eu que já tive tudo, hoje não tenho nada, mas eu não vou ficar aqui nessa situação. E ali nós vemos aqui nessa situação agora, o momento de arrependimento daquele jovem. Versículo 18, quando ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui é o momento de arrependimento daquele jovem. E o que eu quero então dizer com isso? Que todos nós podemos errar na vida. Todos nós podemos tomar decisões não acertadas, não as melhores. Todos nós podemos fazer isso. E todos nós, com certeza, quando tomamos decisões erradas, nós sofremos, pagamos o preço. Mas o que eu quero dizer também, com isso que nós acabamos de ver neste versículo 18, é que todos nós também devemos nos arrepender. Você pode tomar uma decisão errada, você talvez já tenha tomado uma decisão errada na sua vida, mas você pode e deve se arrepender. E o Pai estará sempre disposto a te perdoar. Amém. Todos devem se arrepender. Jesus, se nós pararmos aqui agora para ver, o versículo 20 vai nos dizer assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aí quando eu li esse versículo 20, eu lembrei: é assim mesmo que Deus faz conosco. Quando nós nos arrependemos de decisões erradas que tomamos na vida, Deus, Ele de longe, Ele nos avista. Você pode estar onde for, quando você se arrepende de verdade: olha, eu fiz algo errado, mas eu agora me arrependo. Quando você se arrepende, Deus, Ele te vê aonde você estiver. E Deus, Ele faz como aquele pai fez. Ele corre ao seu encontro de braços abertos para te abraçar e para te beijar e para te dizer: era isso que eu estava esperando de você.
que você se arrependesse da sua má escolha. E quem nunca teve, quem nunca fez uma má escolha na vida? Mas nós podemos e devemos nos arrepender das más escolhas que fizemos ou que fazemos na vida. E quando você se arrepende, Deus está sempre disposto a te abraçar. Mas você deve se arrepender. Não fique esperando amanhã ou depois da manhã para se arrepender. Se você percebeu que errou, se você percebeu que fez uma má escolha, não tenha vergonha, não fique pensando muito. Se arrependa e peça a Deus perdão. E corra para os braços do Senhor, porque Ele já está de braços abertos te esperando. Muitas vezes, quando nós tomamos escolhas erradas, pagamos um preço, muitas vezes até o homem não consegue nos perdoar. Muitas vezes o homem não consegue compreender que nós também somos homens, somos falhos, e às vezes não nos perdoa. Mas Deus sim, Ele sempre nos perdoa. E Ele esquece. Então, o que eu quero dizer com isso? Temos que estar atentos para a nossa escolha, para não fazermos mais escolhas na vida. Mas se você, por um motivo ou outro, fizer alguma má escolha na sua vida, lembre-se que você tem um Deus que é perdoador, um Deus que quer te ajudar, e nunca é tarde para se arrepender. Deus está sempre te esperando para te abraçar e te beijar. Amém. E assim aconteceu com aquele jovem. Quando ele se arrepende, ele disse: eu vou agora à procura de meu pai. E ele vai à procura do pai dele. E quando o pai dele avista ele de longe, corre, abraça-o, beija-o, chama os seus empregados e diz: olha, tragam a melhor roupa, tragam um anel e matem o bezerro cevado. Era o melhor bezerro que estava preparado só para os momentos de festa. E o pai manda trazer a roupa, o anel, coloca no dedo, mata o bezerro, e aí é motivo de festa, é motivo de alegria. E a Bíblia nos diz que quando o irmão mais velho vê aquela festa de longe, ele pergunta: o que é que está acontecendo? E um dos empregados diz: olha, o seu irmão voltou e o seu pai mandou matar o bezerro cevado, aquele que estava preparado para um momento de grande festa. E aí, indignado, o filho mais velho chega para o pai e diz: olha, o Senhor nunca me deu nem um cabrito sequer. Eu sempre estive aqui ao seu lado, nunca desobedeci uma ordem sua, e o Senhor nunca sequer me deu um cabrito. Vindo agora esse seu filho, que pegou parte da herança e gastou tudo com as meretrizes, o Senhor manda matar o melhor bezerro, ainda coloca um anel no dedo dele, dá as melhores vestes. E o pai chega para aquele filho e diz o quê? Meu filho, enquanto você está aqui comigo, você tem tudo. Vamos acompanhar, versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele rapaz mais velho, ele não entendia, mas o pai sabia o que estava fazendo. E assim é Deus. Deus faz assim conosco. Talvez você tenha feito uma má escolha na vida, tenha já se arrependido, Deus já tenha te perdoado, já tenha te abraçado, e algumas pessoas ainda não entendem, não aceitam que você tenha retornado e tenha sido recebido com honras por Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite uma coisa muito importante: não se importe por aquilo que os outros pensam ou acham. Se importe que Deus, Ele está sempre disposto a te perdoar, a te aceitar de volta, a te honrar, e Deus quer o melhor para a sua vida. Porque o homem geralmente não compreende essas coisas. É por isso que nós temos Deus como nosso Pai. Porque Deus vê diferente de como o homem vê. Deus vê
não só o exterior do homem. Deus vê o seu interior. O homem não, o homem só consegue ver o exterior, mas Deus vê o interior, o coração. E é Deus que nos conhece, é Deus que conhece a tua vida e a minha vida. Então é Deus que sabe quem é cada um de nós aqui. Então muitas vezes você não deve parar para dar ouvido a outras pessoas, porque elas não podem, elas não vão nunca compreender por que isso, por que aquilo. E não queira nem você mesmo compreender, porque é o amor de Deus nas nossas vidas. E o amor de Deus muitas vezes nem nós mesmos compreendemos como é que Deus age em nossa vida. Se eu parar, se você parar para fazer uma autoavaliação das nossas vidas agora aí, quem éramos nós antes e o que nós somos agora, se nós pararmos para procurar compreender, nós vamos ficar até loucos, porque um mero pecador, uma mera pecadora como nós, e Deus agora nos fazer filhos e filhas, nos tornar filhos e filhas, nós com certeza nunca iríamos entender apenas com a mente humana. Mas quando nós tentamos colocar a mente de Cristo em nós, aí sim nós compreendemos que é o amor de Deus, são as misericórdias de Deus que nos faz estarmos aqui nesta noite, porque nós não merecíamos, nós nunca fizemos nada e nunca faremos nada para merecer o amor de Deus, mas a Bíblia diz que foi por amor que Deus enviou Jesus para que morresse por nós. E a herança que Jesus deixa para todos nós é a vida eterna, é desfrutarmos das ruas de ouro, como diz a Bíblia. E eu e você temos este direito, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Então, o que eu quero te dizer nesta noite, tome posse dessa palavra. Você é filho, você é filha. Nenhum mal, nenhuma palavra de maldição pode atingir a sua vida. Por mais que as coisas estejam aos seus olhos ruins, mas tenha certeza que Deus, o teu Pai, Ele está contigo. Ele não te abandona. Ele não esqueceu de você. Ele já te perdoou. Ele quer te abraçar. Ele quer te beijar. E Ele quer colocar no seu dedo um anel. Ele quer colocar sobre você uma nova veste. E Ele quer matar o novilho cevado para que haja festa. Não porque você é merecedor, não. É porque Ele é Deus de sua vida. E Ele sabe o valor da sua vida. Talvez até ninguém dê valor à sua vida, mas tenha certeza, Deus sabe o valor que você tem. E é por isso que Ele não quer te perder. É por isso que Ele quer que você esteja sempre ao lado dele. É por isso que Ele te deu o direito de ser chamado filho e filha de Deus, porque Ele sabe o valor que você tem. Talvez ninguém neste mundo mais te dê nenhum valor, mas Deus sim sabe o valor que você tem para Ele. E você tem que fazer valer isso em sua vida, porque Deus é o teu Pai. Vamos ficar de pé. Nós vamos nos levantar e vamos agora clamar ao nosso Deus.